senhores, vamos a mais um dos nossos vídeos estudando o CC, dando continuidade com as noções de lógica. Nesse vídeo vamos fazer o estudo das noções das proporções equivalentes. Ideal é que você procure guardar no mínimo essas 6 proporções equivalentes que nós usamos bastante na resolução dos tipos de problemas que nós temos a seguir. Senhores, vamos iniciar essa sequência de vídeo, vou dar continuidade, melhor dizendo, com as proporções equivalentes a condicional. Nós temos aqui a se P, então Q. Senhores, as duas fundamentais equivalentes a esta condicional se P, então Q, é a contrapropositiva, positivo, melhor dizendo, que é, no caso, se não Q, então não P, ou então essa mesma condicional se P, então Q, equivale à disjuntiva, na qual negamos o antecedente, ou seja, o P, ou continuamos com o consequente, que é o Q. Senhores, outra que é muito bom você guardar é a negativa da negativa, né? No caso é uma afirmação. Negar duas vezes é você afirmar, ou seja, o P equivale ao não P. A negação da condicional, se negarmos se P, então Q, você transforma essa negação condicional a uma conjuntiva, ou seja, continua com o antecedente e, ou seja, o antecedente P, e nega o consequente. Então, senhores, é fundamental nós guardarmos essas equivalências. Nós vamos nesse vídeo trabalhar com essa em vermelho, ou seja, essas duas equivalências a condicional. Senhores, vamos aqui a um problema básico. Escreva as sentenças logicamente equivalentes e negue. Se Edio vai à praia, então Camila fica em casa. Senhores, nós temos aqui a condicional, na qual a nossa proposição P é o Edio vai à praia, e a nossa proposição simples Q é a Camila fica em casa. Então vamos escrever a contrapositiva. Olha só, vamos negar a segunda e negar a primeira também, só que a segunda negada vem antes, é o antecedente. Ó. Se Camila não fica em casa, então Edio não vai à praia. É uma maneira equivalente de se Edio vai à praia, então Camila fica em casa. Ou então, senhores, a disjuntiva. Negamos a primeira, Edio não vai à praia, ou seja, transformamos a condicional numa disjuntiva, ó, negando a primeira, Edio não vai à praia, ou continuamos com o consequente. No caso, Camila fica em casa. Senhores, e a negação dessa nossa frase acima, nós podemos dizer que uma das maneiras é falso que se Edio vai à praia, ó, negando, então Camila fica em casa. Ou ainda, senhores, transformando, no caso, a negação dessa condicional a uma disjuntiva, olha só, hein? Nós continuamos com a primeira, ou seja, Edio vai à praia, e negamos a segunda, Camila não fica em casa. Então, senhores, é bom você fazer um treino bastante acentuado em cima dessas proposições equivalentes motivo. Aparece bastante. Uma que apareceu no certo, vamos fazê-la de duas maneiras. A primeira delas, nós temos a sentença logicamente equivalente a Pedro é economista, então Luísa é solteira. Então, senhores, vamos nos segurar com a equivalência, ou as duas equivalentes a essa condicional. Nosso P, então, aqui a proposiçãozinha Pedro é economista, e o nosso Q é, então, Luísa é solteira. Senhores, vamos escrever a contrapositiva. Vamos ficar, então, que se Luísa, negando a segunda, não é solteira, então, negando a primeira, Pedro não é economista. Ou ainda, transformando essa condicional na disjuntiva, negamos a primeira, ó,
Pedro não é economista. O, passa a ser o, disjuntiva, confirmamos a segunda, Luísa é solteira. Senhores, agora é só examinar as opções. Pedro é economista ou Luísa é solteira? Pedro é economista ou Luísa não é solteira? Não vai caber na nossa disjuntiva, porque aqui nós temos negando, ó, Pedro não é, e não temos nenhuma Pedro não é na nossa disjuntiva. Vamos então analisar agora a condicional. Se Luísa não é solteira, temos se Luísa é solteira, se Pedro não é economista, ó, se Luísa não é solteira, então Pedro não é economista, senhores, vai bater então com a nossa contrapositiva. Podemos dizer que a opção correta da questão é a E. É uma das maneiras de você fazer, ou seja, redige as equivalentes e vai comparando as opções. A outra maneira, senhores, como você procede o mesmo princípio, né? Você discrimina quais são as condições das propostas, né? Das proporções simples. P, Pedro é economista. Q, Luísa é solteira. Você agora vai redigir, ou seja, transformar da linguagem para uma redação simbólica, ou seja, Pedro é economista ou Luísa é solteira é uma adjuntiva. Pedro é economista ou Luísa não é solteira, outra adjuntiva. Agora as condicionais, hein? Se Luísa, olha lá, vem Luísa primeiro. Quem é Luísa? Se Luísa é o nosso que? Se Luísa é solteira, vírgula, podemos considerar então Pedro é economista. Senhores, se Pedro não é economista, negação do P, então não que. E a última, se Luísa não é solteira, então Pedro não é economista. É só você verificar qual delas vai bater com as nossas equivalentes a se P, então que. Senhores, você verificando bem, olha só, é a E, né? A nossa E, você querendo vir lá de cima, infelizmente nosso tempo não dá para analisar tudo com detalhes, mas dá para você verificar tranquilamente. Então a opção é outra maneira. Senhores, vamos aqui uma condicional. Pedro não é pedreiro ou Paulo é paulista, uma das fiscal de trabalho. Bom, novamente temos aqui as equivalentes a essa não P ou que, né? Nosso P negado é o Pedro não é pedreiro, ou que Paulo é paulista. Senhores, redigindo a primeira equivalente, condicional, ó, se Pedro é pedreiro, então Paulo é paulista, ou então a contrapositiva, se não que, então não P. Se Paulo não é paulista, então Pedro não é pedreiro. Senhores, aí vão verificando as opções, né? Você vai correr agora uma por uma. E aí você aqui chega logo na primeira, né? Ó, se Pedro é pedreiro, então Paulo é paulista. A opção correta dessa questão é a A. A outra maneira de você fazer a mesma questão, você redige logo, né? E aí vem uma por uma. Se Pedro é pedreiro e Paulo é paulista. Se Paulo é paulista, então Pedro. Vem redigindo essas condicionais de uma por uma. Analisa qual delas vem ser equivalente a dada, né, que é a Pedro não é pedreiro ou Pedro é paulista. E aí, senhores, nós verificamos que vai bater logo na primeira, ó. Essa ficou bem simples, opção A. E aí, senhores, deixamos essas três com as respectivas respostas. No mais, senhores, bons estudos. Um abraço, até a próxima.